Mais um imortal do esporte limeirense, Benedito Iaquinta. Que maravilha, né, seu Dito? Prestes aí a completar 92 anos, por 14 foi presidente da Associação Atlética Internacional. Seu Dito, o senhor se considera o maior presidente da história do Leão por tudo que o senhor fez? Seja muito bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado por recebê-lo aqui na sua casa. Agradeço profundamente, de coração, a presença de você aqui nessa maneira de informar aos esportistas de Limeira que Limeira deixou de ter muita coisa por falta de boa vontade e capacidade de esportistas, que na hora do vamos ver, tchau e benção, né? E a gente, do tempo que ficou no Internacional, fez o que pôde dentro das possibilidades. Mas mesmo assim, o Internacional deixou de ter muitas coisas mais se tivesse aqueles verdadeiros que diziam internacionalismo, mas infelizmente na hora do vamos ver, como volto a repetir, tchau e benção, né? Seu Dito, tudo começou em 1960, quando o senhor organizou a primeira eleição na Internacional, que o Jorge Abdala foi o presidente. O que o senhor lembra daquela eleição? Eu me considero e analiso em sendo o presidente mais novo, com 30 anos, ser presidente da Associação Atlética Internacional. É uma dádiva de Deus a gente ter saúde para poder, naquela época, na juventude, assumir uma grandeza que era a Associação Atlética Internacional. Caiu no seu colo a presidência, né, seu Dito? Porque o Jorge Abdala brigou com o João Falcão, que era o presidente da federação, porque o Abdala não se conformava que a Inter não era convidada para jogar o Campeonato Paulista e só torneios. Foi por isso? Não, a briga deles foi propriamente que o Jorge Abdala queria o lugar na primeira divisão. E era a segunda e estávamos iniciando a jornada naquela época e, portanto, houve umas desavenças esportivas e políticas entre eles. Né? Então, seu Dito, aí a Inter foi convidada para jogar um torneio amizade, ganhou do Paulista por 2-1, e aí o Abdala criticou o presidente da federação na rádio, aí ele pegou uma suspensão de 30 dias, aí quando foi dado o troféu para a Internacional, quem recebeu? O Abdala. E o presidente ficou mais bravo ainda e aumentou a suspensão. Na hora, terminou o jogo, então nós havíamos ganho o jogo e íamos receber a taça. Quer dizer, o presidente em exercício naquela época, que estava sendo eu, ele tomou a dianteira e foi tomar. Aí o Falcão tomou conhecimento e aconteceu com isso. Suspendeu ele por 180 dias e daí terminou a jornada Abdala. E aí começa a era Dito Iaquinta, né? Isso. O senhor assumiu a Internacional e o clube estava com salários atrasados. Financeiramente não estava bem, né, seu Dito? Estava com 2 meses de pagamento atrasado, março e abril. E eu tive a felicidade naquela época em trazer o Corinthians jogar aqui em Limeira, e da partida da qual nós ganhamos por 2-0, e fiz mais de 800 mil de renda. Gols de Jurandir e Guri. Gols de Jurandir e Guri. E com esse dinheiro deu para pagar os atrasados e ficou já um fundo de caixa para o futuro. Né? O senhor pagou 300 mil cruzeiros ao Corinthians, arrecadou 800 mil, quer dizer 500 mil de lucro e 5 mil torcedores em Vila Levi. Exatamente. Que maravilha, que maravilha. Aí, em 1961, seu Dito, a Inter disputa a Série Algodoeira. Exatamente. Foi um dos momentos mais felizes da sua administração? E assumindo um clube de futebol da grandeza do Internacional na cidade de Limeira, a gente fica bastante satisfeito, fica até emocionado em voltar neste momento, lembrar aquele 1961, automaticamente são 61 anos. Nossa, né? Bastante. Foi 5-0 na final contra o Inter de Bebedouro. Exatamente. Uma goleada sensacional. E é verdade que o Jurandir Paixão deu um aporte financeiro para a Inter de 500 mil por conta desse título, que ele ficou tão feliz que a Inter foi campeã? Sim. O doutor Jurandir
Não prometeu, deu. Porque Deu. em outras administrações eu fui iludido com a promessa de ter recebido uma certa cota e que foi negada e foi para a Câmara e foi uma série de coisas e no fim, já digo para você, ficou o fim da picada. Com esse dinheiro o senhor aumentou a Vila Levi? Aumentou a arquibancada, aumentou a capacidade? Porque o senhor via, né, que o público aumentava a cada jogo. Atrás do gol de entrada foi feita uma arquibancada de 18 degraus, né? E reforma das laterais. E, consequentemente, no ano seguinte, que eu havia recebido 1 milhão da verba pessoal do deputado Dr. José Adriano Lopes Castelo Branco, eu consegui a iluminação com a cooperação dos adeptos internacionais. E o senhor trouxe a Portuguesa aqui para inaugurar a iluminação. Justamente. Eu estou vendo aqui, dia 15 de setembro de 1962, e as torres foram doadas pelo Dr. Darcy Gonçalves. Exatamente. A Portuguesa veio por uma razão. Eu queria trazer um grande naquela época, para comemorar o aniversário também do clube. Em razão de que os clubes não tinham data vaga, eu pensei em trazer o Santos. Mas acontece que o Santos, com Pelé, era um preço, sem Pelé era outro preço. Então não tivemos condição de trazer o Pelé para Limeira. Aliás, essa é uma das grandes frustrações que o senhor tem, seu Dito, não conseguir trazer o Pelé para jogar contra a Inter. Justamente, por causa da condição financeira. Mas era muito caro, mas muito mesmo. Na época era 5 milhões, né? E a Portuguesa veio por quanto, por exemplo? A Portuguesa veio por 10%. Nossa, por 500 mil. Veio por 500. E aconteceu o seguinte, que naquela época, agosto, setembro, não chovia. E justamente no dia da realização desse jogo, em comemoração ao aniversário, choveu. Ah, não é possível. E aí o que aconteceu? Renda, 63 mil e poucos reais. E para a gente pagar os 500 reais, 500 mil, acontece que deu certo porque eu tinha vendido o ponta-direita Jurandir para o Guarani, eu tinha recebido 10 promissórias de 500 mil. E conversando com os diretores da Portuguesa, eu passei uma letra, eles aceitaram, então ficou... Olha, que sorte, que sorte. Bom, vamos chegar a 1963. A Inter só não subiu em razão do árbitro Valdemar Fanelli. O senhor lembra até hoje que ele garfou a Inter contra a Santa Cruzense, seu Dito? Essa foi na Santa Cruz da Rio Pardo que nós fomos. No finalzinho do jogo foi lançada uma bola na área do Internacional e o ponta esquerda, Gurina, estava segurando o que interessava o empate. A bola bateu no peito do Guri e ele deu pênalti. Nossa, o senhor ficou muito bravo naquela época. Nem se fala, nem só eu, como os diretores, os adeptos e os próprios jogadores. O senhor foi tirar satisfação com ele depois do jogo ou não? Não, sumiu na hora. Depois... Seu Dito, tem outro fato interessante aqui na administração do senhor, aquela virada que a Inter tomou da Cerâmica de São Caetano, né? 4-0 no primeiro tempo para a Inter e 7-4 a virada da Cerâmica. Eu vi aqui que o senhor multou o Badê, o Derem, o Bidon, o Norival, o Paió, o Pitico, o Ademar. O senhor ficou muito bravo aquele dia, né? Eu fiquei bravo porque no final do jogo, o juiz era um grande juiz da época, Teovino Rodrigues. Ele chegou no final do jogo, me chamou e entregou as fichas. Falou: presidente, essas fichas estão cheirando gaveta. Porque ganhando de 4-0 no primeiro, perco de 7 no segundo. E eu precisava de um resultado da Ituveravaense com a Santa Cruzense, mas aí houve um cambalacho lá também que a Ituveravaense ganhou. E eu perdi aqui, não adiantou nada. Mas o que o senhor acha que aconteceu aquele dia? Os caras estavam na gaveta mesmo ou não? Mas qual a sua conclusão? Não, eu não sei, eu nem nascido era, seu Dito. Eu ganhei de 4-0 no segundo tempo, é maneirar o jogo e sair. E o outro resultado, que era Ituveravaense e a Santa Cruzense, me interessava. E eu tinha combinado com a Ituveravaense que daria um prêmio para eles se eles ganhassem o jogo. Quer dizer, então estava... O mais bravo que o senhor ficou foi com o Bidon, né?
Porque o Bidon era todo espalhafatoso, né? Aquele jeitão do Bidon. Ele era bastante viajado, né? Não tem mais hoje em dia Não. jogadores como o Bidon, né? Não tem um líder dentro do plantel hoje que comanda, fala e é obedecido, né? Ô, senhor Dito, esses dias a gente conversando por telefone, o senhor lembrou daquele acidente, né, com o caminhão que era do senhor, infelizmente, né? 26 de agosto de 1968. 26 de agosto de 62. 62 ou 8? 62. 62. Vamos lembrar desse dia que, infelizmente, foi trágico, né, seu Dito? Foi trágico, que faleceram um moço e uma jovem, né, no caminhão que transportava os torcedores do Internacional, que nós íamos jogar com a usina São João. Certo. E no trecho entre Cascalho e Corderópolis, numa curva, o motorista tombou o caminhão e aconteceu o que aconteceu, né? Como é que o senhor foi informado desse acidente? O senhor lembra? Eu estava chegando lá na usina. Quando falaram, a primeira coisa que a gente pensa nos torcedores, como é que é? Morreu 2, agora o que aconteceu no resto? E o pior de tudo é que sobrou só para mim, que o caminhão era meu. Então A indenização o senhor teve que pagar tudo? Ou não teve? não teve, mas eu tive o caminhão, eu perdi o caminhão, né? E o velório das... Agora, o velório foi o seguinte, a família pobre, a família do seu Ramiro Elias, neta dele, no dia do enterro, aonde vai enterrar, quem vai ser responsável. Consultei os diretores da Internacional e, segundo consta, um dos sem coração falou, bom, o caminhão era seu, se vir, nós não vamos ajudar. Nossa. E até hoje, se você for ao cemitério, você vai encontrar que a sepultura é onde estão a moça que faleceu e a família do seu Ramiro Elias está no meu nome. Entendi. Nossa, que fato triste, né? Seu Dito, 1966, o ano em que a Inter conquista a segunda divisão, ganhando da Ituveramense 3-1 com 3 gols do Tatão. O senhor gostava demais do Tatão jogando pela Inter, né, seu Dito? Sem dúvida nenhuma. Ele era um líder no plantel da gente, viu? Amizade com todo mundo, um moço muito trabalhador, responsável pelo que fazia. E sem dúvida nenhuma, ainda hoje tenho muita amizade com ele, admiro muito a nossa amizade e espero que ainda dure por muitos anos. Mas o senhor sempre falou que o melhor jogador da Inter foi o Ademar. Que veio de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Ele era um dos líderes também, né? Era muito... O que acontece no Internacional é que havia muita amizade, respeito, consideração com o outro. Viu? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, aí a Inter sobe, seu Dito, para a primeira divisão, junto com o São Carlense, Orlândia e o próprio Ituveramense. Só que em 67 vem o presidente da Federação Paulista de Futebol, seu João Falcão, de novo, fazer uma visita em Limeira e diz que a Vila Levi não pode receber o Campeonato Paulista. Como é que foi para o senhor receber essa informação? A preocupação era saber se fizemos tanta força, tanta luta para chegar na primeira divisão. E agora não vai disputar, consultando com ele, o presidente. Toda essa luta que nós tivemos para chegar aqui, ele falou, Benedito, mas aqui não cabe a quantidade de torcedores que o estatuto da federação exige. Quanto que era na época? A Vila Levi cabia quanto? É uma média de 5 mil. 5 mil. E a federação exigia quanto? 15 mil. 15 mil, quer dizer, 10 mil lugares a mais. Aí eu falei, como é que eu fico? Eu chego aqui e fico... Ele falou, não, você é obrigado a disputar o amador. Nossa. E pagar as taxas até você arrumar campo, depois você volta na primeira outra vez. E a Inter teve que pedir licença. Foi o momento mais difícil da sua vida, seu Dito? Não foi fácil, viu? Só eu que sei. E aqueles que já foram, que não podem estar presentes para testemunhar os acontecimentos da época. Te criticaram demais? Disseram que o senhor era culpado pelo fim do futebol da Inter? Até hoje falam. Como é que foi isso, seu Dito? Não, porque não fui eu que quis parar. Quem parou foi as exigências da federação.
e tinha que cumprir o que eles queriam para a gente ter o direito de voltar novamente à primeira divisão. Entendi. E tive que disputar o Amador 7 anos, né? Inclusive teve um ano que é o Amador que a gente foi campeão também. Tá, aí vem o Limeirão. O senhor fez de tudo para que a Inter tivesse o Limeirão. Foi um trabalho árduo, né, seu Dito? Bom, inclusive eu me julgo um dos fundadores do Limeirão, porque quem mediu o terreno e pôs o marco inicial do ponto de partida de fazer o círculo do estádio foi o seu Francisco Bertolini, que era funcionário da família Levi. Fomos aí ao seu Francisco, que tem uma serraria aqui na Boa Vista, nos deu uma vigota de 3 metros e nós a colocamos no centro. E, consequentemente, foi feita a transação de especulação para a exploração do Limeirão, e foi uma firma de Ribeirão Preto que entrou no negócio, e aí precisávamos fazer o levantamento da curva de nível. E veio um topógrafo de Batatais e nós ficamos uma semana ali. Eu carregando as estaquinhas e fazendo a metragem e a condição de nível do estádio. E depois de pronto, seu Dito, o senhor olha o Limeirão daquele tamanho, o senhor fala, missão cumprida. Olha, numa parte fico muito feliz de saber que Limeira pelo menos tem um estádio condizente entre as demais cidades do interior. Mas fico muito triste pela maneira com que fui e ainda sou... Não é que sou, pessoas que falam que não sabem, porque se eu entrei com 30 anos de presidente nacional, fiquei lá 14 anos e hoje estou com 91 anos, quer dizer, os que estavam no meu tempo e mais idosos não estão aí para testemunhar os acontecimentos, né? Seu Dito, o senhor ficou muito chateado quando em 1975, depois do Limeirão praticamente pronto, quiseram tirar o senhor da diretoria da Internacional. Por que aconteceu esse movimento? Eu estava demais lá, né? Demais porque quem fez o que eu fiz, eu reconheço. E alguns poucos que sobraram que reconhecem. Porque ninguém tem a coragem de enfrentar a situação e falar a verdade, né? Isso incomodava os outros? O fato do senhor ser rude, o senhor falar a verdade, o senhor querer a coisa certa? Sem dúvida nenhuma. Porque se a pessoa na vida, ele mede no seu sucesso 1 metro na escala métrica, aqueles que estão na 0 centímetro, eles têm que fazer de tudo para subir meio metro, para chegar a meio, nunca 1 metro e descer aquele que está lá em cima, meio metro para eles se igualarem. Seu Dito, eu me lembro que em 75 o presidente da Inter foi o Jair Oliveira e ele já é falecido. O senhor teve alguma rusga com ele? Não falava a mesma língua do Jair ou tinha amizade com ele? Como era o relacionamento de vocês? Não, ele foi um tanto deselegante quando ele assumiu que eu não deixei nenhuma camisa do Internacional. Escuta, eu disputei, parei o profissional obrigatoriamente, mas disputei mais 7 anos no amador. O que ele queria que eu deixasse? Bola, camisa, enfim, deixei até o estádio para ele, né? O senhor colocou dinheiro do bolso muito na Internacional? O certo que eu coloquei do bolso mesmo foi 38 mil reais. Na época. Que hoje seriam... Mano, em razão de... 300 mil. Que quando o presidente do Internacional, o seu Alberto de Oliveira Lage, e o Jorge Abdala, coincidentemente, foram presidentes do IAPC. E o clube o atleta de futebol tinha que pagar o IAPC. E eles nunca recolheram. E quando foi para me passar a escritura do terreno para a prefeitura, eu precisei tirar certidão negativa do INSS, e onde montava a importância de 142 mil reais. Eu tinha vendido a iluminação para o Batatais, né? Para o Batatais, e mais as outras reservas, e faltava 38 mil. Agora, quem que vai ser o pai da criança agora? Nessa hora, aí não tinha pai da criança, todo mundo sumiu. Sobrou para o senhor, né? Foi Eu estava vendo aqui, o senhor vendeu o Rony também, né? Para o América do Rio.
por 50 milhões. 50 milhões. Jurandir para o Guarani por 5 milhões. Conseguiu 8 milhões com o Joaquinzinho para a Portuguesa Santista e o Nicanor de Carvalho para o 15 de Piracicaba. Foram suas maiores transações? Foram as maiores. E perdi também o Ladeira, que é um jogador que eu fui buscar no Jabuticabal, casou-se com a sobrinha do Jorge Abdala, e quando ele estava na reforma do contrato, ele fez um contrato em branco com o seu Jorge Abdala, que vendeu ele para o 15 de Piracicaba. Olha só. Ô, seu Dito, quando o senhor deixa a Internacional, aí depois de 75, foi difícil? O senhor chegava em casa e falava, puxa vida, dediquei boa parte da minha vida à Internacional e hoje não estou mais na diretoria. Como é que foi? Vou dizer para você que eu vi, a minha família veio conhecer a Praça Toledo do Bar depois que eu mudei aqui, porque o meu tempo era dedicado aos afazeres particulares e principalmente ao Internacional. O senhor faria tudo de novo ou se arrepende por se dedicar tanto? O senhor poderia se dedicar mais à família, porque não foi legal a forma como o senhor saiu da Inter? Se eu soubesse que eu seria recebido em parte pelo pouco caso, quer dizer, a pouca consideração, eu não voltaria mais. Não. Essa mágoa tem até hoje, né, seu Dito? Continua, machuca, né? O coração, né? Coração é coração, né? Outra mágoa que o senhor tem foi no título de 86, né, que a Inter foi a campeã em cima do Palmeiras. Ninguém te convidou para a festa, seu Dito? Ninguém nem lembrou tudo que o senhor fez? Não, passado não importa, né? Não interessa para ninguém. O presente não existe se não fosse o passado. O senhor esperava pelo menos que alguém te telefonasse, né? Ô, seu Dito, olha, a Inter foi campeã paulista, mas olha, o senhor tem um pedacinho dessa conquista. Inclusive, se não me engano, existe uma placa lá referente à comissão de obras. Acharam um cantinho na placa embaixo, por um acaso puseram o meu nome lá, né? Nem sei onde é que está também hoje. Então quer dizer, o senhor não se sente valorizado por tudo que fez, né? Não, e nem vou me sentir maior, eu vou continuar sendo o que eu sou. Mas a consciência do senhor está tranquila, né? O senhor coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Não, às vezes acorda e fica pensando no passado que não poderia ter acontecido o que aconteceu, né? Qual foi um erro, por exemplo? Uma coisa que o senhor tinha que, se voltasse no tempo, o senhor acertaria? Se o senhor voltasse no tempo, o que o senhor acertaria na Internacional? O que eu aceitaria? Acertaria. O que o senhor faria de diferente? Principalmente, pela situação que eu vejo agora, a venda das cadeiras cativas. É do Internacional, é da Prefeitura, quem está recebendo, quanto recebe, onde está esse dinheiro. Entendi. E hoje, como é que o senhor vê o momento político da Internacional, toda essa situação em que o Lucas D'André acabou passando, agora tem o Danilo Maluf, que é muito respeitado na cidade. Como o senhor vê esse momento da Inter? Para assumir a Internacional, hoje, a pessoa precisa saber e entender do futebol. Porque futebol é para quem sabe, não é para quem quer aparecer nas manchetes de jornais e revistas. Apesar de todas as mágoas que o senhor tem, o senhor continua sendo um leonino, né? Inclusive tenho aqui o leão. Olha lá. O Leão de Ouro. Pelo menos deram um Leão de Ouro para o senhor, né? Pelo menos isso, né, seu Dito? Inclusive o faxineiro, o varredor, o carpidor de Limeirão também recebeu, né? Nossa, que coisa, que situação. Além da Internacional, a gente tem aqui uma lista de coisas que o senhor acabou fazendo, né? Secretaria de Esportes. Vamos lembrar um pouquinho do seu Dito na Secretaria de Esportes. Como é que foi? Eu fui convidado pelo Dr. Valdemar Matos Silveira, fiquei lá 6 anos e dentro das possibilidades fizemos o que estava de acordo com o número de atletas que Limeira possuía, né? Porque formar bons plantéis, boas modalidades, buscar atleta fora para trazer, não. É onde eu cheguei, que eu continuo batendo na tecla. Seleção brasileira deve ser formada por jogadores do Brasil, não aqueles que estão lá no exterior para vir jogar. E o senhor também presidiu a Comissão Municipal de Civismo, né? Foi civismo também, os desfiles, as festividades, os acontecimentos e também como membro da
do governo Jurandir, por ele, eu fiz mais de 800 representações, nos 4 anos que lá fiquei. Além disso, também 20 anos de juizado de menores? 20 anos. Juizado de menores, eu fui mais de 30 anos. Justiça eleitoral. Membro da Santa Casa Misericórdia. Mesário, né? 28 anos como mesário da Santa Casa de Misericórdia. 17 anos como provedor da Igreja Nossa Senhora da Boa Morte. Exatamente. Nossa, que lista de serviços prestados aqui à nossa cidade, hein? 8 anos como presidente da APMs, que é o Grupo Brasil, Castelo Branco e também Eli. E mais 8 anos nos estudantes. Aliás, é outro ponto que mexe na sua ferida, mexe no seu calcanhar. Fale um pouco dos estudantes. O estudante foi um dos grupos que eu ajudei a fundar. Eu ajudei a comprar na comissão o terreno que tinha lá, onde hoje não sei quem comprou, quem vendeu, com quem ficou e onde está o estudante. Rapaz, o senhor tem essa dúvida, né? Inclusive, eu tenho cadeira cativa comprada na época do estudante. Nossa. Agora, você sabe que alguém procurasse saber, porque existe aí 3 ou 4 estudantinos apenas, o resto não sobrou ninguém. A hora que eu espero não seja, mas que for também, acaba de tudo o que aconteceu na vida do Clube da Mocidade, né? Tá. Fala um pouquinho da sua família, seu Dito. Essa família que é enorme, hein? Quantos filhos, quantos netos, bisnetos, quanto tempo casado? Eu sou casado há 67 anos, casei dia 29 de maio de 1955. Tenho 4 filhos, 2 moças, 2 mulheres, 2 homens. Tenho 7 netos e 2 bisnetos. Quer dizer que vivemos uma família feliz. Quem que vai escrever o livro da sua vida, seu Dito? Não precisa ter um livro da vida do seu Dito e a Quinta? Quem vai escrever? Não tem que ter um livro do senhor? Daria um livro grande à sua vida? Ah, vale, viu? Nem caberia tudo num livro de poucas páginas, né? Tem um sonho ainda a se realizar? Um desejo, alguma coisa assim? Com 91 anos, o que você esperaria que pudesse aparecer? Pela idade já não posso dirigir mais, que não tenho condição com a carta vencida. E também fica sujeito a essas, como poderíamos dizer, assaltos, roubos, esses... o que eu poderia Sequestro, dizer? Tudo dá medo, né, seu Dito? Ainda mais hoje, agora estão quebrando o para-brisa, o vidro para roubar o que precisa, né? Tá louco. Fala um pouquinho de Limeira, o senhor que é muito assim visionário, o senhor que analisa muito o que está acontecendo aqui com a nossa cidade. Como está Limeira na sua visão? Eu acho que Limeira, estou aqui preso automaticamente, não tenho saído, em face também da resguardar contra a abençoada, amaldiçoada doença que apareceu. Eu tenho visto de vez em quando, é uma cidade maravilhosa, encantadora, está muito grande, eu me sinto bastante orgulhoso de ser limeirense e saber a grandeza dessa cidade, viu? O senhor nunca pensou em ser prefeito de Limeira? Fui vereador. Vereador, né? Fui vereador e no tempo do Memal tive apenas 520 votos, porque, como diz, entrei para ser vereador para quebrar galho de que estava faltando. Seu Dito, uma mensagem pro limeirense. O que o senhor tem para falar com essa larga experiência que o senhor tem, não só no esporte, mas em vivência, né? São 91 anos bem vividos. O senhor está lúcido demais. O senhor fala muito bem, o senhor tem uma memória de leão, né? Memória de elefante que a gente fala, né? Então, sua mensagem, seu Dito, por gentileza. O que eu posso dizer para os limeirenses? Porque se analisarmos os limeirenses da época que eu participei, com 30 anos no Internacional, você analisa os que viveram daquela época, os que morreram naquela época, que tinham 40, 50. Tem essa juventude de hoje, essa raça, e já também a tendência do ser humano é diminuir o número de habitantes.
porque os velhos já foram, os mais novos têm a filiação limitada, não tem tanto filho mais. Então, o velho foi, e o número de novos que vem é bem menor em comparação aos que foram. Né? E para finalizar, a Internacional completa 109 anos neste mês de outubro. A sua mensagem para o torcedor da Inter, mesmo o senhor tendo, obviamente, as mágoas e que a gente entende demais, mas o amor que o senhor tem pela Internacional, a sua mensagem aos leoninos, Dito Iaquinta, que foi um dos, se não o maior presidente da história da Inter. Eu não tenho que dizer nada, que pelo menos se mantenham torcendo pelo clube da cidade, que tenha decência, que tenha habilidade de respeitar o próximo, não só o conterrâneo, mas os que vêm de fora também. E não tenho o que dizer, mas o que é que eu espero com 91 anos para poder dizer, vá ao campo, não vá ao campo, quando é pouca renda, é muita renda, é pouco público, isso aí precisa ser divulgado, difundido e dentro de uma condição, que as apresentações sejam condizentes com o poder aquisitivo dos espectadores. Né? Seu Dito, muito obrigado por essa entrevista. Fala para os nossos ouvintes quanto tempo que eu peço essa entrevista para o senhor. Não foi fácil, não. Mas muito obrigado, foi uma honra bater esse papo com o senhor, viu? Eu aproveito a oportunidade para saudar a diretoria do Internacional, principalmente agora esse presidente é o Danilo Maluf. O Danilo Maluf, que se ele tiver a capacidade, que deve ter a vontade de vencer na vida, como o meu querido pai dele, o seu Renato Maluf, tenho certeza que o Internacional, e diante já por tudo que ele deve ter visto, que já viu e pretende fazer, tenho certeza que o Internacional de dia de manhã será uma das grandes ou maiores equipes do interior. Seu Dito, muito obrigado. Deus te abençoe sempre. Continue forte, firme nessa caminhada. E Deus te abençoe, meu grande amigo Dito Iaquinta. Eu agradeço a sua presença. Fico feliz de poder entrar em contato com os internacionalistas, os esportistas da cidade. E espero que a vitória seja sempre presente diante das derrotas. Seu Dito tem umas fotos aqui. Olha essa aqui, ele em cima da galeria do Limeirão. Como é que foi isso, seu Dito? É má engenharia. Vamos mostrar mais uma aqui. Fala desse time aqui, seu Dito. Esse é o time de aspirantes do estudante, né? Olha lá o seu Dito aqui, ó. Que legal, né? Vamos ver a outra aqui. Diretoria da Inter, reunida. Isso foi em comemoração ao cinquentenário. Nossa, o Dito aqui, ó. Que bacana. Olha o Perigoso junto com o seu Dito. Perigoso, que figura, né? Célio Buco Perigoso. Aqui foi aquele jogo que foi o primeiro jogo feito no Limeirão, de terra, onde nós jogamos Corinthians e Palmeiras. Olha. E foi aqui que eu fiz o primeiro gol. Lá de cabeça. O senhor estava falando aqui que é esse jogo aqui, ó. Então, o Limeirão estava todo ainda em cimento, né? Cimento. E aí teve Só estava pronto a parte do piso onde receberia o gramado, né? Sim, e como é que foi? 1-1. 1-1 e o senhor fez o primeiro gol do Limeirão. E o juiz foi... E os juízes foram o doutor Aguinaldo Viotti, delegado, e Hélio Cesarino Palermo. Bom, sem ser oficial, mas o primeiro gol foi do senhor. Foi meu. Eu tenho bastante coisa que fui eu. Inclusive, fui tão feliz que Deus me deu 91 anos de vida até hoje. Que maravilha, seu Dito. Um pouquinho mais da história do seu Dito Iaquinta, um dos maiores presidentes da história da Inter. Então, olha só, um combinado Palmeiras e Corinthians, com o Limeirão ainda em reforma, mas o primeiro gol foi do seu Dito. Foi 1-1 esse jogo. E o seu Dito foi na rede. Como é que foi esse gol? Foi de cabeça? Cabeça. O senhor era bom no jogo aéreo ou não? Centroavante.
Valeu, seu Dito, valeu.